Você, por favor, que tem um pedido, coloca e nós vamos orar agora pelo seu pedido e por esses pedidos que eu falei que estão aqui no caderno de oração da live. Tá bom? Vamos orar então, feche os olhos. Bondoso Deus, eu te agradeço, porque tu és Deus bondoso. Hoje nós fizemos agradecimentos de pedidos que fizemos anteriormente, mas nós estamos acrescentando pedidos e colocando em tuas mãos. Que esses pedidos sejam atendidos conforme a tua vontade, para a tua honra, para a tua glória. Não permita, Senhor, que duvidemos do teu amor. Não permita que em nenhum momento fiquemos inseguros e tentando nos afastar de ti, mas que fiquemos próximos, sabendo que o Senhor nos ama e cuida de nossas necessidades. Cada família, cada pessoa que está assistindo a live nesse momento, que seja também abençoada. E que ao abrir a Bíblia, mais uma vez, o Espírito Santo fale. Que eu não fale nada, mas o Espírito Santo fale. Para compreendermos a tua vontade, eu peço em nome de Jesus. Amém. Vamos lá, vamos para o estudo da palavra de Deus. Pegue sua Bíblia. Mais tarde eu vou olhar os pedidos, vou colocar os pedidos numa listagem. Antes de nós abrirmos a Bíblia, pega a sua Bíblia lá. Fica enrolando agora não. Pega a Bíblia, tem que estar com a Bíblia na mão. Deixa eu fazer um desabafo com você. Nossa série anterior, talvez pelo momento nós estávamos realmente reclusos, fechados, a média de nossa live era de 120 pessoas. Depois nós mudamos para esse profecia, para esse assunto. São assuntos mais pesados, mais difíceis, e a média da nossa live caiu para 60. E na última segunda-feira caiu para 55. Eu entendo que são assuntos que nem todo mundo gosta. Minha esposa já disse para mim, tem que fazer uma série agora mais suave. Né? Os milagres de Jesus, parábolas de Jesus, né? Não um assunto tão pesado. Ontem um ancião da igreja disse para mim, pastor, tem gente que só quer papinha, não quer arroz e feijão, e precisa dar arroz e feijão também. Os dois têm razão, e eu fico aqui no meio, né? Não sei o que vou fazer na próxima série. Então eu preciso da sua sugestão. Se você não me der sugestão nenhuma, eu não vou fazer nada. Eu preciso da sua sugestão. Porque eu vou ter 2, 3 sugestões e eu faço uma votação com você numa live. Né? Hoje a live 13 são 17, então está acabando. Eu preciso que você pense aí, ore, converse com alguém, me dê uma sugestão, o que a maioria quiser, eu vou preparar uma série e aí nós vamos estudar juntos. Tá certo? Então vamos lá. Essa secura está matando, né? Aqui em casa está um calor danado. Prometeram que ia chover esse final de semana para dar uma refrescada, molhar, mas quem prometeu aí não está cumprindo não. Esses sites que prometem essas coisas não estão cumprindo. Vamos lá, gente. Abra sua Bíblia e vamos confirmar mais uma profecia, o número dos salvos. Né? É o nosso assunto dessa noite. O nosso método de interpretação profética, você sabe que é o método historicista. Nós renegamos os outros métodos e já falei 12 vezes para você por que nós renegamos. Nós aceitamos um método historicista e você entende então que nós caminhamos juntos, o assunto junto com a história, e você tem visto isso no estudo de profecia que nós temos tido. Vamos lá então, Apocalipse capítulo 6, vamos retomar ali o nosso assunto e vamos estudar o capítulo 7. Apocalipse capítulo 6, verso 17, termina o assunto do 6º selo e diz assim, chegou o grande dia da ira deles, é o dia da ira do Cordeiro, e junto do Cordeiro aqueles que clamam, né? Aqueles que clamam no 5º selo por justiça. E aí vem a pergunta, quem pode se suster? Quem fica em pé? Quem subsiste? Quem passa pelo momento da ira do Cordeiro? Porque o Cordeiro, ele é manso. O Cordeiro, ele é tranquilo. Tá? Entenda uma coisa. O Cordeiro, que representa Jesus, ele não é de guerra. Ele é de salvação.
Inclusive, a Bíblia diz em Ezequiel que a morte do ímpio é algo estranho para Deus. Então não é um Deus de morte. Deus não é, eu vou matar, eu vou arrebentar aqui, vou destruir. Não, não, não. Deus é Deus de amor e misericórdia. Porém, depois de 6.000 anos, 7.000 anos, não sei quanto tempo, por enquanto, por volta de 6.000 e poucos anos de amor e misericórdia, há o momento da ira do Cordeiro. Um momento da ira do Cordeiro, que é o momento na volta de Jesus, e aqui é o sétimo selo, que nós já estudamos em Apocalipse 8, do verso 1 até o verso 6, não, até o verso 6, não, até o verso 5, e aí vem a pergunta em Apocalipse 6,17. Quando chega esse momento, quem suporta, quem subsiste à ira do Cordeiro? Isso é o sexto selo sendo aberto. E essa pergunta, quem vai suportar? Porque o sétimo selo, nós já estudamos, é a volta de Jesus. Então, Apocalipse capítulo 7, do verso 1 ao verso 3, diz o seguinte: depois disso vi 4 anjos em pé, nos 4 cantos da terra, conservando seguros 4 ventos da terra, para que nenhum vento soprasse sobre a terra, nem sobre o mar, nem sobre árvore alguma. Vi outro anjo que subia do nascente do sol, tendo o selo do Deus vivo, e clamou em grande voz aos 4 anjos, aqueles aos quais fora dado fazer dano à terra e o mar, dizendo: não danifiqueis nem a terra, nem o mar, nem as árvores, até selarmos na fronte os servos do nosso Deus. Então, essa é a pergunta: quem subsiste? E aqui está a resposta. Né? É importante você ter essa tabelinha hoje, porque já falou ali em ventos, já falou em 4 ventos, já falou em água, em mar, já falou em terra. Então, você precisa ter essa tabelinha na sua mão. Apocalipse 7, verso 4, porque no verso 3 diz que não é para danificar, porque não é para danificar até ser selado na fronte, os servos do Deus Altíssimo. Então, no verso 4 diz o seguinte: ouvi o número dos que foram selados, que era 144.000 de todas as tribos dos filhos de Israel. E aqui começa a pergunta: quem são esses 144.000? Porque dentro da profecia não tem esse número, não tem esse destaque, não tem essa conversão da nossa tabelinha. Então nós temos que fazer uma pesquisa: quem são os 144.000? Existem algumas teorias. Uma das teorias diz que 144.000 são aqueles judeus lá na Palestina que ainda vão aceitar Jesus como Messias, vão pregar o Evangelho, vão converter, né? E os judeus que vão se converter antes da volta de Jesus é em número de 144.000. Tá? Uma outra teoria diz que somente 144.000 serão salvos e estarão com Cristo no céu. O resto fica tudo na terra, que chamam de grande multidão, que aparece também na leitura de Apocalipse capítulo 7. Mas 144.000 é o número dos salvos. Tá? E uma outra, e isso aqui acontece infelizmente entre adventistas, acreditam que 144.000 são homens e mulheres que vão se tornar perfeitos nessa vida, vão alcançar a perfeição antes da volta de Jesus, né? Dentro de um movimento com muitos detalhes, e o nome que se dá é perfeccionismo, mas não é este o nosso assunto. Vamos ver então quais são as características bíblicas dos 144.000. Primeira coisa, verso 3 e verso 4, diz o seguinte: não danifiqueis nem a terra nem o mar, até selarmos na fronte. E o número dos que foram selados era de 144.000. Então, primeiro detalhe, esses 144.000 são pessoas seladas na fronte. Elas têm o selo do Deus vivo, o selo do Altíssimo. Qual é o selo de Deus? Em Isaías, agora você marca aqui Apocalipse, e vai lá em Isaías, no capítulo 8, Isaías, no capítulo 8, no verso 16, diz assim: resguarda, protege o testemunho, sela a lei no coração dos discípulos. A lei deve estar marcada, resguardada, protegida e como um selo na mente dos discípulos de Deus.
Então, este sendo o selo de Deus. Em Êxodo capítulo 20, identifica dentro dos mandamentos, dentro da lei, o selo. Por quê? Porque na antiguidade, no selo vinha o nome do governante, a região que ele governava, vinha o seu poder e autoridade, entendeu? O selo trazia as marcas daquele que selava. O selo ele era feito em cera ou em argila e tinha o sinete, o anel, uma marca, geralmente feita em metal ou madeira, que era colocado na argila mole ou na cera derretida e ele ficava a marca. E nesta marca vinham esses detalhes que eu disse para você. Quando você pega Êxodo capítulo 20, que são os 10 mandamentos, e você lê do verso 8 ao verso 11, você vai ver que do verso 8 ao verso 11 tem as características do selo que os governantes antigos tinham. Vou ler para você. Lembra-te do dia do sábado para o santificar, 6 dias trabalharás e farás toda a sua obra. Isso aqui é um mandamento. O verso 10 diz assim, 7º dia é o sábado do Senhor teu Deus. Então aqui já tem o nome do governante, aquele que deu a lei, o Senhor teu Deus. Aí continua a lei, não farás nenhum trabalho, nem tu, nem teu filho, nem tua serva, nem teu servo, nem o animal, nem o forasteiro das portas para dentro. Agora vem o que ele fez e onde ele governa. Porque em 6 dias fez o Senhor os céus, a terra, o mar, e tudo que neles há, e no 7º dia descansou. Então, no 4º mandamento está o nome do governante, onde ele governa e o que ele fez. Portanto, nós que entendemos profecia com a visão historicista, entendemos, baseado em Isaías, que nós lemos o texto, que indica a lei, buscar na lei, nós buscando na lei, porque não matarás não identifica, não adulterarás não identifica, honra teu pai e tua mãe não identifica, não terás outros deuses não identifica, porém no 4º mandamento identifica o Senhor Deus como Criador do céu e da terra, né? Aquele que domina sobre céu e terra, e nós como seus servos, o Senhor Deus. Então este torna-se o selo, a marca, no mandamento e na mente do adorador. Em Mateus capítulo 5, não estou indo muito rápido não, né? Se eu estiver indo muito rápido, eu tenho que me avisar aqui na live, aqui, tem um delay aqui de 1 segundo, mas eu dou uma desacelerada, né? Porque às vezes eu me empolgo e vou falando rápido. Isaías capítulo 5, verso 17, 18, é uma frase de nosso Senhor Jesus Cristo. Então essa frase é para esclarecer, esse texto e o texto de Tiago que nós vamos ler, é para esclarecer se na sua mente ainda passa, esse negócio de sábado, mandamento, é bobagem, isso é coisa de adventista. Lê lá, vamos lá. Mateus 5, 17, 18. Jesus dizendo, não penseis que vim revogar a lei ou os profetas. Não, vim para revogar, mudar, anular. Eu vim para cumprir, obedecer. Alguns querem colocar aqui o cumprir como o seguinte, como finalizar. Não é esse o contexto, não tem como você entender ali como finalização da lei. Porque o verso 18 diz assim, em verdade vos digo, até que o céu e a terra passe, nem um i, nem um tio, jamais passará da lei. Até que tudo se cumpra, até que todas as profecias se cumpram, até que a última profecia, o último detalhe, o 7º selo seja aberto, haja silêncio no céu e Jesus volte, até que tudo se cumpra, nem um i, nem um tio cai da lei, não cai. Portanto, o verso 17 deixa claro que Jesus não veio mudar, revogar, anular, ele veio cumprir. Quando você lê isso, você entende que a lei está em vigor. Estando a lei em vigor, você já sabe qual é o selo, tá? Ezequiel 20, 20 deixa mais claro qual é o selo. Ezequiel 20, 20 deixa assim, o texto bem direto sobre este selo, sobre esta marca. Ezequiel 20, 20 diz assim, santificar os meus sábados servirão de sinal entre mim e vós. Pastor, mas ele não está dizendo selo, ele está dizendo sinal. O selo de Apocalipse 7 é um sinal. Você acha que vai lamber um selo e pregar na testa? Vai passar cera e bater na testa do indivíduo? É um sinal, é uma marca. Apocalipse 20, 20 diz, guardareis o sábado e será um sinal entre mim e vós, para que saibais que eu sou o Senhor vosso Deus. Êxodo 20 diz que o Senhor, Deus, Criador do céu e da terra, ela tem uma marca, um selo de Deus. Para eu saber que o selo, aquele Deus do selo,
de Êxodo capítulo 20, eu guardo os mandamentos. Quando eu guardo os mandamentos, eu recebo o selo do Deus Altíssimo, conforme Ezequiel 20, 20, tá? E no verso 12 você vai descobrir que a sua santificação não ocorre a não ser quando você também obedece e guarda o sábado, tá? Nós vamos estudar mais à frente o selo de Deus e a marca da besta, né? Não tem selo da besta, é o selo de Deus, né? O sábado e a marca da besta, que é um número de homem, 666. Nós vamos estudar isso daqui uns dias, nós vamos ter gente que gosta desse número aí, né? Nós vamos estudar esse assunto. Deixa eu sair daqui para você ver melhor. Quando você pega os 10 mandamentos da Bíblia e os mandamentos do catecismo, você vai perceber que houve uma mudança. E nós já estudamos o chifre pequeno, as mudanças na lei, etc. Como foi retirado dos mandamentos no catecismo o selo de Apocalipse 7. O selo que vai na fronte dos salvos foi retirado do catecismo. Porque, vamos lá, a Bíblia diz, eu vou voltar aqui, depois eu sumo de novo no finalzinho. Não terás outros deuses diante de mim, amar a Deus sobre todas as coisas. Não significa a mesma coisa, mas vai lá. Tá bom. Segundo mandamento, não farás imagem de escultura. No catecismo foi retirado. Porque se esse mandamento ficar, São João, Santo Antônio, São Pedro, está complicado. Então teve que retirar. Terceiro mandamento, não tomarás o nome do Senhor teu Deus em vão. É o segundo no catecismo, não tomar seu nome em vão. Lembra-te do dia do sábado, conforme a Bíblia, Êxodo 20, no catecismo é o terceiro mandamento, que é guardar domingos e festas. Honra o teu pai e tua mãe, honrar pai e mãe, só que aí vai subindo os mandamentos. No catecismo é um atrás, né? Não matarás, que é o sexto na lei de Deus, não matar é o quinto. Não adulterarás, não pecar contra a castidade, é diferente também o que significa um e outro, mas vamos lá. Não furtarás, não furtar. Não dirás falso testemunho, não levantar falso testemunho. E aí quando chegou no cobiçar, que é um mandamento na Bíblia, não cobiçarás a casa do teu próximo, a mulher do teu próximo, nem boi, nem jumento, nem nada, você não cobiça o que é do outro, eles dividiram em 2 mandamentos. Não desejar a mulher do próximo, não cobiçar as coisas alheias. Porque como um mandamento foi suprimido, era necessário criar um mandamento, eles dividiram o 10º. Só que o problema todo no catecismo, no mandamento do catecismo, é a ausência do selo. O selo foi retirado. E aí você não encontra o selo, que é uma das características dos 144 mil. E em Tiago, lá perto do Apocalipse, finalzinho da Bíblia, Tiago, capítulo 2, no verso 10 e o verso 11, você conhece, tá? Aquele que guarda toda a lei, eu vou ler só o verso 10. Aqui diz, bom, vou ler tudo aqui, do 10 ao 12. Aquele que guarda toda a lei e tropeça em um só ponto, se torna culpado de todos. Aquele que disse não adulterarás, ordenou não matarás. Se não adulteras, mas mata, você transgride a lei. Certo? Então, você não mata, não adultera, não honra pai e mãe, não adora só a Deus, mas não guarda o sábado. Você é ladrão, adúltero, assassino, desonrador de pai e mãe, você é miserável pecador. Porque aquele que guarda 9. Na matemática nossa, 10 menos 1 é 9. Na matemática de Deus, quanto aos mandamentos, 10 menos 1 é 0. Entendeu? Você guarda toda a lei e tropeça num ponto, você é culpado de todos. E aí o 12 diz assim, fale de tal maneira e viva de tal maneira como aqueles que serão julgados pela lei da liberdade. Você é livre, você não é obrigado a guardar nada, só que você vai ser julgado quanto a isso, tá bom? Existe uma responsabilidade. A lei de Deus é uma corrente. Se você tira um elo, a corrente não existe mais. É uma corrente de 10 elos, você pega o quarto elo da corrente e tira. Aí são 2 pedacinhos de corrente, ela perdeu a serventia. Ela tem a serventia com os 10 elos ligados. Jesus veio e quebrou a corrente quando morreu na cruz. Não tem esse texto na Bíblia. Pelo contrário, já mostrei para você em Mateus.
Jesus dizendo que enquanto até tudo se cumprir, não passa da lei nada, não tira da lei nada. E ele veio também para cumprir, até Jesus Cristo veio para cumprir. Ele que é Deus e não precisaria, veio. Então é nossa responsabilidade. Segunda característica dos 144.000, Apocalipse capítulo 7, verso 13 e 14 diz assim: um dos anciãos tomou a palavra dizendo: estes que se vestem de vestes brancas, quem são? De onde vieram? Respondi-lhe: meu senhor, tu sabes. Então ele me disse: estes, os que vêm da grande tribulação, lavaram as vestiduras e alvejaram no sangue do Cordeiro. Então a segunda característica, a primeira característica é ter o selo de Deus. Você já entendeu que o selo de Deus é o sábado. A segunda característica é ter passado pela grande tribulação. E aqui nós já começamos a identificar que estes 144.000, eles estão mais próximo ao final da volta de Jesus, na grande tribulação. Daniel capítulo 12, o último capítulo do livro de Daniel, no capítulo 12, no verso 1, diz assim, Daniel 12, 1, neste tempo se levantará Miguel, o grande príncipe, o defensor dos filhos do teu povo. Haverá tempo de angústia, igual nunca houve, desde que houve nação até aquele tempo. Mas naquele tempo será salvo o teu povo, todo aquele que for achado inscrito no livro. Portanto, essa tribulação é uma grande tribulação, perto do momento quando Miguel, Jesus Cristo, se levanta, pega o livro, vê o nome do salvo, nós já estudamos sobre os livros, e aí ele vem para buscar os salvos. Compreende? Então, essa é a localização, o momento dos 144.000. E a terceira característica, além de passar pela grande tribulação, conforme o verso 14 de Apocalipse 7, eles lavaram as vestes no sangue do Cordeiro. O que significa lavar as vestes no sangue do Cordeiro? Então você vai em 1 João, né, aí coladinho no Apocalipse, 1 João no capítulo 1, no verso 7, que diz assim: se andamos na luz, como ele está na luz, mantemos comunhão uns com os outros, e o sangue de Jesus Cristo nos purifica de todo o nosso pecado. Então, quando é uma linguagem figurada, dentro da profecia, lavar as vestes no sangue do Cordeiro, vestes é a justiça humana, quando você lava a sua vida, né? Você lava todos os seus pensamentos, o seu temperamento, a sua personalidade, a sua fé, você se lava a sua vida, as suas vestes, no sangue do Cordeiro, você é purificado, você é transformado. Tá certo? Compreenderam até aí? Então essas são as três características, deixa eu voltar aqui. Eles têm o selo de Deus, os 144.000. Nós não estamos estudando sobre eu e você, nós estamos estudando sobre os 144.000. Pessoas seladas com o selo de Deus o sábado, passaram pela grande tribulação e lavaram as vestes no sangue do Cordeiro. E nós vimos no Evangelho de João que o sangue do Cordeiro, o sangue de Jesus Cristo, nos purifica de todo pecado. Todos os seus pecados foram retirados, porque você lavou a sua veste no sangue do Cordeiro. Aí vem a pergunta: esse 144.000 é literal, é real, é um número de pessoas ou ele é simbólico? Tá? Vamos mexer aqui um pouquinho para a gente entender. Primeira coisa, o número 144.000, ele vai ter eu entendo aqui, você vai entender igual, que é um significado simbólico. Por quê? Porque ele é composto de 12 vezes 12 vezes 1.000. E o número 12, ele aparece num significado de totalidade. É o número das tribos de Israel, 12 tribos. É o número dos apóstolos do Cordeiro, são 12 apóstolos. A cidade, a santa cidade, tem dimensão de 12, são 12 estádios de largura, 144 côvados de altura, 144 é 12 vezes 12. Os muros têm 12 portas e 12 alicerces. Então, o número 12 significando totalidade, certo? Portanto, o número 144.000 é um número simbólico, não é um número literal. Somente 144.000 serão salvos, como alguns chegam a pregar e acreditar completamente nisso. E eu quero argumentar com você mais um detalhe, tá? Mais um detalhe. Digamos que fosse literal. Para ele ser literal, este número do verso 4 ser literal, para trás tem que ser literal também, para frente tem que ser literal também.
Você não pode pegar uma história, não tem isso na Bíblia, uma história com um único número jogado lá no meio. Outro detalhe, se os 144 mil é literal, são só judeus. Só judeus. Então, para você não tem selo de Deus, meu amigo. Esquece. Você está indo na igreja, adorando a Deus, fazendo culto, mas não vai se salvar. Porque são só judeus. Dentro do contexto, são só judeus. Segundo, esses separados por tribo eram homens condicionados à guerra. Então, mulher, criança, homens acima de 40 anos, menor que 18 ou 20 anos, tá tudo fora. Tá? Outro detalhe. Como lá diz que eles não se envolveram com prostitutas, só pode solteiro, se for literal. E outro detalhe, se você acha que o número é literal, você vai ter um problema seríssimo com a ascendência biológica. Porque nos dias de João, as tribos de Israel tinham sido destroçadas, destruídas. Não existia mais tribo de Israel. Elas deixaram de existir. E aonde que se reuniram 144 mil das 12 tribos que já não existiam? A tribo de Judá, uma tribo e meia, ela existia espalhada pelo Império Romano. As outras acabaram no Império Assírio. Como é que você vai juntar essas tribos? Então, trazer ele para ser literal tem esses problemas para serem resolvidos. Tá certo? Um outro fator importante para a gente pensar é o seguinte: você percebe que João diz assim, na leitura que ele está fazendo. No verso 4, ele diz assim: eu ouvi um número, certo? Ele fala em ouvir. Primeiro detalhe, ele fala eu ouvi. Mais à frente, ele diz que vê. Primeiro ele ouve, depois ele vê. Isso acontece muito no Apocalipse. Ele ouve sobre 7 igrejas e vê 7 candeeiros de ouro. Certo? E não são realidades distintas, são descrições do mesmo. São os dois representando 7 igrejas da Ásia. Você vai ver também João ouvindo um detalhe e vendo, e os dois se completam. São como a estátua de Nabucodonosor e os 4 animais é o mesmo, de visões diferentes, isso acontece muito. E aí o que acontece? Quando chega aqui em Apocalipse 7, primeiro, ele ouve um número de selados, no verso 4. Então, ele vê uma multidão que ninguém enumera, uma multidão imensa. São duas realidades diferentes descrevendo a mesma coisa. Os 144 mil e a grande multidão do capítulo 7 é a descrição do mesmo grupo de pessoas, o mesmo grupo de salvos. Por isso, as duas cenas, 144 mil que ele ouve e depois uma multidão que não dá para calcular, é o remanescente, é o povo que vai sobrar. O remanescente que é a sobra, o que ficou no final, que passou pela tribulação, que teve o sinal, o selo de Deus, que lavou as vestes no Cordeiro e que estão aptas a entrar no céu. Não tem 144 mil, a nata. Tá? Isso aqui é a elite. Os salvos e os 144 mil. Não, 144 mil e grande multidão são as duas visões do mesmo grupo. Ele ouve um número 144 mil, aí ele vira e vê uma grande multidão. Está no verso 9. Olha o verso 9. Depois destas coisas, é quando cita lá todos 12 mil de cada tribo de Israel, quando vi essas coisas, depois dessas coisas, vi uma grande multidão que ninguém podia numerar. Ele ouviu, igual ele ouve as 7 igrejas, vê os 7 candeeiros, ele ouve 144 mil, vê a grande multidão. Os dois são um só, é a mesma representação. 144 mil e a grande multidão de salvos é o mesmo grupo. É o mesmo grupo, não são dois grupos, como alguns querem ensinar.
dá 144 mil. Então, irmão, você que está se preparando, você faz parte de 144 mil, você faz parte da grande multidão, você vai estar pronto para subir ao céu no dia da volta de Jesus. Tá? Ele ouviu e não entendeu, e aí no verso 9 ele viu e passa a entender. Ele passa a entender que o que ele tinha ouvido, 144 mil, é uma representação ali, uma representação simbólica de uma grande multidão que ninguém conta, que são os salvos na última geração de crentes. Entendeu? Ficou claro? Então, quando alguém chegar para você e falar, olha, 144 mil é um grupo especial que vem daqui por dali, não é. 144 mil é o que ele ouviu representando uma grande multidão que ninguém enumera, que são os salvos da última geração. São todos aqueles que estarão aguardando a volta de Jesus. Pastor, são todos adventistas? Não, Jesus disse que tem muitas ovelhas em outros apriscos que ele vai buscar. Tem gente de tudo quanto é igreja. Não sei se tem alguém me assistindo, me ouvindo nessa noite, ou amanhã, não sei, de repente eu estou vendo o vídeo outro dia, e eu não sou adventista, então eu não faço parte da grande multidão. Não, para você fazer parte da grande multidão, você não tem que ser adventista. Você tem que ter as 3 características. Lavar as vestes no sangue do Cordeiro, passar pela tribulação, que eu vou falar mais à frente, quando eu falar da besta que surge do mar, e a besta que sobe da terra, e você tem que ter o selo de Deus, tá certo? São as características dos 144 mil. 144 mil selados, uma grande multidão de selados esperando a volta de Jesus. É interessante que vem os selos, né? E aí quando chega no 6º selo, para tudo e Jesus usa o capítulo 7. O Apocalipse, no capítulo 7, é só para descrever e explicar quem serão os salvos. E eu acho que ficou claro para você as características daqueles que serão os salvos e estarão aptos, conforme o verso 17, Apocalipse 6, estarão aptos para suster-se no dia da ira do Senhor. Da ira do Cordeiro, desculpe. Estes são os que serão salvos na eternidade. Esses são os que irão para o céu com Jesus. Nós ainda vamos falar dentro do Apocalipse sobre a volta de Jesus. Passarão lá 1000 anos, depois volta a eternidade nesta terra. Nova terra é esta terra transformada. Depois de 1000 anos no céu, a eternidade com Cristo. Esse é o ensinamento bíblico e você fará parte dele. Você só precisa tomar uma decisão. Se você hoje encontrar um caminho e esses 2 lados dessa figura, qual lado você escolhe? Hoje é dia de você escolher. Todo dia é dia de escolha, mas hoje à noite é uma noite especial para você escolher. Eu quero dar uma dica para facilitar para você. Do lado das borboletas estão os 144 mil ou a grande multidão de salvos. Do outro lado está uma multidão como a areia do mar, daqueles que negaram, tiveram a oportunidade, mas não aceitaram Jesus. Então é questão de escolha. Jesus morreu para você ter liberdade de escolha. Jesus foi crucificado para dar garantia a você que você tem direito a escolher. Deus não vai pegar você pelo colarinho e falar assim, vai ser da igreja, vai ler Bíblia, vai fazer culto e vai para o céu. Não, não existe isso. Você é livre, existe a liberdade. E nós lemos lá em Tiago, você é julgado pela lei da liberdade. Você toma as decisões. Você tem que arcar por elas, mas é você quem toma as decisões. E hoje à noite eu quero convidar você para tomar uma decisão séria. Séria, entre você e Deus. Não é comigo, não é com a igreja, não é com a sua esposa, seu marido, seu filho, seu pai, namorado, com ninguém. É você e Deus, uma decisão séria. Que decisão, pastor? A decisão de, nesta figura que eu mostrei aqui, você estar do lado das borboletas, você estar do lado da representação do jardim dos salvos. Eu quero convidar você a tomar a decisão nessa noite de fazer parte da grande multidão ou dos 144 mil, se você preferir. E eu quero orar por você, mas eu quero orar depois que você tomar a sua decisão. Então, se nesse momento você puder parar o que você está fazendo, né, e dar 3 segundos para o Senhor, e nesses 3 segundos pensar, quero fazer parte da grande multidão, sim ou não?
E se você quer lançar uma oração flecha, é aquela oração que sai do seu coração e bate no trono de Deus, dizendo somente: eu quero fazer parte da grande multidão dos 144 mil, eu quero fazer parte dos salvos. Essa simples oração. 3 segundos para você pensar se quer ou não essa breve oração. Você faz isso e eu oro. Tá certo? Vou contar até 3, que é o tempo que você precisa. 1, 2, 3. Você já decidiu, você já sabe o que você quer. Você só precisa expressar agora o que você quer. Não, pastor, eu ainda não sei. Mas você não sabe se quer ir para o céu ou para o inferno, se quer Deus ou o diabo, se você quer morte ou vida. Você sabe. Talvez você não tenha forças para hoje ainda viver ao lado do Senhor, mas creia que Deus há de trazer poder para a sua vida. Poder Ele vai transformar e sua vida vai ser lavada no sangue do Cordeiro e você vai estar justo diante do Senhor. Feche os olhos, nós vamos orar. Bondoso Deus, nós glorificamos o Teu nome, porque há uma grande multidão inumerável de salvos. Eu quero estar nessa multidão. Muitos que estão ouvindo a oração querem fazer parte dessa multidão. Nós estamos decididos a ter o selo de Deus em nossa vida, a passar pela tribulação e lavar a nossa vida no sangue do Cordeiro. E nós queremos estar de braços abertos para receber o Salvador. Atende esta oração. Abençoa aqueles que decidiram. E se porventura alguém está indeciso, que o Espírito Santo incomode muito, fale muito com ele ou com ela, para que ele tome hoje a decisão pela salvação. Obrigado por ouvir esta oração que foi feita. Eu agradeço e peço em nome de Jesus. Amém. Deus abençoe você. Amanhã nós estaremos juntos, ou pela live, ou ao vivo, né? Lá na Igreja do Laurindo. Alguns vão estar no Ternura. Que Deus abençoe você, que você tenha um culto abençoado no Ternura. Quem vai estar na Angélica, um culto abençoado na Angélica. Quem vai estar conosco lá no Laurindo, teremos um culto abençoado, se Deus quiser. Você que é de outra cidade, que Deus esteja com você. Se você não for à igreja, anota aí, pelo Facebook, Distrito Dr. Laurindo, você assiste a nossa live. Amanhã eu estou pregando sobre Vencendo os Gigantes. Que Deus abençoe, uma boa noite, um feliz sábado, um bom descanso e até amanhã, se Deus quiser.